Tudo certinho. Olá, aprimorados, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o envelhecimento. O que o envelhecimento pode ocasionar no nosso corpo, né? Quais são as doenças que estão relacionadas ao envelhecimento. E não pense que só porque você tem abaixo de 25 anos que o envelhecimento não atua no seu corpo. Ele atua, e eu tenho recebido em meus consultórios muitas pessoas com certa jovidade, mas com corpo de 60 anos, tá bom? Então hoje eu vou esperar entrar mais gente aí. Na nossa live a gente vai estar falando especificamente sobre saúde e as doenças que vêm com o envelhecimento, né? Qual é o futuro da medicina? O que a medicina pensa por envelhecimento hoje, né? Então, como a medicina vê o envelhecimento hoje e o que a gente pode fazer para acabar com as doenças do envelhecimento e para aumentar a nossa longevidade. Nós tivemos últimas pesquisas aí com brasileiros, inclusive, se não me engano, um que viveu 133 anos, mas infelizmente o livro de recordes não quis registrá-lo. E tem um outro atualmente com 124, né? Sabe-se registradamente que Jeanne Calment foi a que viveu mais no mundo, foi a francesa, né? Mas essa questão de quando você foi registrado acaba atrapalhando muito, né, a comprovação. O fato é que as pessoas estão vivendo mais e a ideia é que você viva muito e melhor, com qualidade de vida. Mas para daqui a uns 30 anos, a medicina tem planos muito sérios e planos bem ambiciosos para fazer com que o envelhecimento seja revertido, e a gente vai conversar sobre isso. Vou mandar uma boa noite aqui para Marilza Mello, que entrou aqui, falou boa noite, meu doutor. Boa noite, Marilza, né? Você é um exemplo de longevidade aí, de saúde. A Selena Curtis Chaves, boa noite para você também, Selena. Você é um exemplo nosso de tratamento aí. Então, vamos lá. Geralmente quando a gente fala sobre saúde, eu sempre estou colocando um ponto em cima para a gente falar sobre terreno biológico, sobre imunidade, sobre envelhecimento. O fato é que algumas pessoas não conseguem conciliar muito a ideia do envelhecimento com o adoecimento, né? Muito tempo a medicina acreditava que o envelhecimento não tinha nada a ver com o adoecimento, que as doenças apareciam por motivos que não tinham nada a ver com o envelhecimento. Pessoal, tá legal o áudio aí? Vocês conseguem me ouvir? Tá dando eco? Senão eu boto o microfone. Como é que tá? Responda aí pra mim, por favor. Tá ok? Então, o que acontece? Só que hoje a gente sabe que todo adoecimento ele é totalmente e diretamente proporcional ao envelhecimento. Porque desde quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. A gente começa a envelhecer, né? Desde quando nós nascemos, nós caminhamos para a morte. A gente vai degenerando, né? O fato é que até os 25 anos, o nosso corpo repara esses danos. Entendeu? Mas você está envelhecendo. Se você não tiver os cuidados até os 25 anos, você vai adoecer. Porque além do fato do adoecimento, o envelhecimento já vai degradando o seu corpo. Obrigado, Selena. Falou aí que tá ótimo, né? Então, a partir dos 25 anos é que a coisa começa a piorar. Você tem um percentual muito grande de massa muscular que você perde, massa óssea, você perde também a capacidade de absorver minerais, a capacidade de absorver nutrientes, a capacidade de distribuir, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma boa absorção, só que não é só o que você come. Não adianta eu só comer comida saudável se o meu corpo já está intoxicado. Imagina se eu pego aqui uma pessoa que tem 60 anos e essa pessoa passou a vida toda intoxicando o corpo dela. Não adianta eu só dar comida natural, suplemento natural e não limpar esse corpo, a pessoa não vai ter resultado nenhum, porque o corpo já está intoxicado, ela não consegue absorver. E você é não só o que você come, você é o que você come, digere, absorve pelo intestino e distribui pelas células. Se as suas células, se o seu sangue não tiver de qualidade, você não vai ter saúde. Não adianta tomar o maior suplemento de todos, que você não vai ter saúde. Então um abraço aí para João Vitor Loyola também, mandou um cheguei aí, isso aí. Então o que acontece? Então o processo do envelhecimento ele vai degradando mais ainda o nosso corpo. Você antes dos 25 anos, você tem uma alimentação horrível e isso não aparentemente demonstra com o seu corpo danos, mas após os 25 isso começa a acumular de uma forma severa, a ponto de, por exemplo, eu estar recebendo garotas com problemas cardiovasculares, que isso ia acontecer só com 70, 80 anos. E recebo pacientes com 70, 80 anos que têm mais saúde que essas meninas,
né? Então, o fato de você ser novo hoje em dia não quer dizer que você vai viver muito, tá? Hoje a gente, inclusive, considera a partir dos 60 anos, a gente não chama mais de terceira idade, a gente chama de envelhecência, que é a segunda adolescência. A pessoa, a partir dos 60 anos, ela é adolescente de novo, tá? Porque é o período que ela começa a ter uma longevidade maior. Todo mundo que chega a 60 anos, ela tem uns estudos que provam que ela vai viver muito, tá? Por quê? Porque das 150 mil pessoas que morrem a cada segundo no mundo, né? Cada 1 a 3 segundos que morrem no mundo, 100 mil são de doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, ou seja, o envelhecimento é o que mais mata no mundo. O envelhecimento mata mais que coronavírus, o envelhecimento mata mais que assassinato, que tudo. Porque todos esses processos estão relacionados ao envelhecimento. Então, nós temos uma pandemia mundial de envelhecimento. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho uma doença terminal e que todos os dias eu tenho que acordar e lembrar dessa doença terminal, que me leva à morte todos os dias. E essa doença é o quê? É o envelhecimento. E todos vocês estão envelhecendo. Então vocês todos estão juntos comigo. Nós estamos doentes por causa do envelhecimento, né? Para vocês entenderem de uma forma mais simples. Então, para vocês terem uma ideia, dessas 150 mil pessoas que morrem de 1 a 3 segundos por dia, agora, morreu 150 mil pessoas. Daqui a 3 segundos, mais 150 mil. De todas essas que morrem no mundo, 100 mil são de doenças relacionadas ao envelhecimento, tá? Que seriam as principais doenças que matam hoje. Doenças cardiovasculares, diabetes, né? Doenças pulmonares, osteoporose, Alzheimer e câncer, né? São as principais causas de morte no mundo. De novo, coração, pulmão, diabetes, que é pâncreas, osteoporose, que é ossos, Alzheimer e câncer. São as doenças que mais matam no mundo. Hoje as piores doenças do mundo é em primeiro lugar o câncer e em segundo a diabetes, né? A AIDS não, a AIDS ela já está super controlada hoje. Mas as doenças que mais matam no mundo hoje, primeiro é o câncer, em segundo diabetes. E o mais impressionante quando você chegar aos 55 anos, a pessoa que já passou dos 65 anos, ela pode ficar um pouco mais tranquila, sabia? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, quanto mais idoso, mais chance de ter um problema de saúde e morrer. Mas as pesquisas provam que não. Se você passou dos 65 anos, a sua propensão de ter algumas dessas 6 doenças é muito menor. As pesquisas provam que desses 150 mil que morrem por segundo, de 1 a 3 segundos, dessas pessoas que morrem, 100 mil morrem de doenças relacionadas ao envelhecimento, que são essas 6 que eu falei. Só que essas 100 mil que morrem estão a maioria delas, entre 55 e 65 anos. 100 mil. Então imagina, quando você entra nos 55 anos, que é o fim da segunda idade, né? E vai seguindo para o início da terceira idade, que é os 65 anos, o seu corpo ele passa por um processo de meia idade, que é o processo de mais debilidade, que é o processo onde você tem que se cuidar mais, tá? Só que não ache que para você chegar aos 50 anos e estar bem, você tem que se cuidar quando chegar nos 50 anos. Não, você tem que se cuidar agora, porque quando você chegar nos 55, 60 anos, a gente precisa ver como está o seu corpo, tá? Eu pegar você para poder cuidar de você agora com 20 anos é uma coisa, com 60 anos é outra coisa. Mesmo que você não tenha se degradado, o nosso próprio corpo produz toxinas diariamente. O nosso próprio corpo é um metabolismo, é uma máquina. Para a gente viver, ele desgasta, né? E isso gera toxinas, o envelhecimento gera problemas no nosso corpo, né? Então a gente tem que se cuidar agora. Eu gosto de dar sempre um bom exemplo por causa do coronavírus. O que acontece com o coronavírus? As pessoas hoje que estão vivendo, que estão tendo vírus, porque o vírus, se você entrar em contato com ele, você pode ter o melhor sistema imunológico do mundo, você vai ser contaminado, Só que é o seguinte, na hora que você for contaminado, se você tiver um terreno biológico, se o seu corpo não tiver condições para esse vírus sobreviver, ele vai embora. Agora, se o seu corpo tiver um sistema imunológico baixo, um terreno biológico adaptado para esse vírus sobreviver, aí você vai ter os piores problemas com o coronavírus, tá bom? Então o que acontece? É a mesma coisa. Se eu pego uma pessoa que ela já se cuida desde os 20 anos, quando ela chegar com 60, ela não vai ter problema nenhum. Então a gente está vendo o exemplo agora das pessoas que já se cuidavam há muitos anos, inclusive idosos. Eu tenho muitos pacientes idosos, né, que estão na envelhecência, né, que é a segunda adolescência, e estão muito bem. Os que se contaminaram não sentiram sintoma nenhum e são idosos, nenhum. E tem jovens aí morrendo de 30 anos, de 25 anos. Por quê? Porque esses idosos já estão se cuidando há 12 anos, há 8 anos, há 6 anos. Então o corpo deles, o terreno biológico é um terreno que não vai coexistir
com vírus, bactérias, fungo ou qualquer outro tipo de micro-organismo. Entendeu? O que não acontece com uma pessoa jovem, se ela tiver um organismo propício. Então, independente da sua idade, se o seu corpo não estiver equilibrado, você vai adoecer, tá bom? E o que a gente precisa falar? Quando a gente vai falar sobre terceira idade, quando a gente vai falar sobre adoecimento e envelhecimento, a gente vai entender que conforme a gente vai envelhecendo, algumas doenças vão aparecer mais, né? Por quê? Essas doenças vão aparecer principalmente pelo fato da gente viver mais, tá? Hoje a ciência não vê o envelhecimento mais como uma doença biológica. Sim, envelhecimento é uma doença, só que ele é uma doença física, tá? O câncer, o Alzheimer, a diabetes, isso vai acontecer com você em algum momento da sua vida. Isso é inevitável. Só que se você se cuida com a medicina da longevidade, se você faz práticas naturais, tem hábitos unidos a uma manutenção preventiva, você vai viver 100 anos e esse problema não vai chegar em você, porque você vai afastando ele com o tempo, tá? Esse adoecimento não vai chegar. Porque o fato é que as doenças relacionadas ao envelhecimento, elas vão aparecer porque elas acontecem por a gente viver mais do que o nosso corpo consegue suportar, tá? E então a gente vai vivendo e assim como uma casa, assim como um carro, a gente vai recebendo danos, né? E esses danos, se não reparados, eles vão chegar a um ponto em que vai causar uma pane no corpo. E aí você chega ao óbito e você adoece. Então, a manutenção preventiva vai garantir a vocês, assim, uma saúde enorme. A principal relação que a gente pode ter entre o envelhecimento e adoecimento é que com o envelhecimento, o nosso funcionamento começa a declinar. Então você não absorve mais nutrientes, você tem as pausas hormonais, então você começa a ter tireopausa, libidopausa, menopausa, andropausa, na verdade são 13 pausas, né? Todas essas muito bem estruturadas, né? Quando a gente fala em reposição hormonal, os meus pacientes que fazem tratamento comigo, a gente usa alguns fito-hormônios, que são hormônios de plantas medicinais, mas algumas pessoas sim precisam de fazer uma reposição hormonal, e a gente tem que parar um pouco com essa ideia de que o hormônio vai causar câncer, tá? Eu vou explicar uma coisa. Assim, um resumo simples, não vou nem entrar em muitos estudos científicos, mas você pega uma garotinha de 19 anos e uma senhora de 70, quem produz mais hormônio? Quem tem mais hormônio feminino? É a garotinha de 19 anos. E quem tem mais câncer? É a senhora de 70. Quem tem mais propensão? A senhora de 70. Porque ela tem menos hormônio, tá? Na verdade, os hormônios eles estão relacionados ao envelhecimento. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais nós perdemos a capacidade de produzi-los e sintetizá-los. Então, com o tempo, a reposição hormonal ela se torna necessária para algumas pessoas. Para outras pessoas, a própria utilização de um fitoterápico ou de uma alimentação em que você ingira alimentos que tenham fito-hormônios, esses alimentos vão propiciar para você uma produção legal de hormônio e você não vai ser acometido pelos processos hormonais. Somando-se a isso, a sua absorção de nutrientes não é legal. Então, além dos problemas que o envelhecimento já causa no seu corpo, você começa a ter doenças de deficiência. Hoje eu pego pacientes no meu consultório que tem 4, 5, 6, 7 deficiências de vitaminas e minerais. Ou seja, processos simples que com uma reposição conseguiria ser feita, mas a degeneração do envelhecimento vai acumulando. Para vocês verem como é que o envelhecimento está diretamente proporcional ao nosso adoecimento, né? Tanto que, como eu falei, as doenças que mais matam no mundo são todas direcionadas ao envelhecimento. Para vocês terem uma ideia, hoje as pesquisas têm provado que uma senhora de 60 anos, né, de 55 a 60 anos, ela toma provavelmente de 6 a 7 medicamentos diários e toma pro resto da vida dela, porque os medicamentos não mudam o quadro nenhum e não tiram nenhum sintoma, apenas para controlar a doença, para não levar a pessoa a óbito, né? Eu gosto muito de dizer que existem dois tipos de medicina, né? A medicina naturopática, que ela é milenar, e a medicina alopática, que surgiu agora. A medicina alopática, que é com medicamentos, ela é essencial. Se você for ali tropeçar, furar um rim, você tem que ser medicado, você tem que tomar antibiótico. Os nossos hospitais no Brasil são ótimos, né? Mais os particulares, porque infelizmente o SUS é complicado. Mas os profissionais que estão ali são muito bem treinados na medicina alopática. Mas na hora que a gente entra para a parte de doenças crônico-degenerativas, que é artrite, artrose, fibromialgia, câncer, diabetes e tudo mais, a medicina alopática ela se torna ineficiente, tá? Não sou só eu que estou falando, as pesquisas científicas estão aí para isso, para mostrar, tá? As pesquisas empíricas também com a população, você vê que as pessoas reclamam muito, eu tomo esse medicamento, não está tendo resultado no meu corpo. Por quê? Porque a gente precisa analisar o corpo
com uma visão dos danos que o envelhecimento causa no corpo a partir dessa idade, né? A partir dos 25, o olhar para o seu corpo é totalmente diferente, tá bom? Então, as pesquisas científicas desde 2003 têm mostrado que o avanço das terapias anti-envelhecimento, elas ajudam muito a tratar as doenças do envelhecimento, tá bom? O que acontece? Existe uma doença chamada síndrome da serenidade prematura, que são crianças de 8, 9 anos que elas têm o corpo mais degenerado, elas têm um corpo mais envelhecido. Então a aparência delas é de uma senhora de 70, 80, 90 anos. Essas crianças vão viver até os 12 anos. E estudando essas crianças, conseguiu-se os pesquisadores pensar, se o envelhecimento é doença para elas, porque é mais acelerado, por que para a gente não é? Né? E isso desde 2003, né, 2006, desde a década de 90 também, as pesquisas estão direcionadas. E hoje, né, eu estou falando para futuro, hoje a gente já sabe todos os fatores que fazem a gente envelhecer e adoecer. Todos. E já existe uma cura para cada um desses fatores. O fato é que hoje a gente não tem tecnologia para poder eliminar totalmente o envelhecimento. Mas isso, pesquisadores, por exemplo, como Bill Gates, milionários, né, que já patrocinam essas pesquisas, como Bill Gates, Elon Musk e por aí vai, né, o Mark Zuckerberg, por aí vai, que é dono inclusive do Facebook que a gente está falando, apoiam esse tipo de pesquisa. E para vocês terem uma ideia, a Google, as grandes, a NASA, o MIT, todos esses grandes centros, Harvard, né, estão pesquisando para poder logo chegar à cura desse envelhecimento. Então, mais ou menos em 2045, 2050, as pessoas não vão mais morrer de velho, né? As doenças relacionadas ao envelhecimento vão ser eliminadas com isso. Então, quando a gente fala em eliminar o envelhecimento, a gente está falando em eliminar o Alzheimer, em eliminar o Parkinson, em eliminar problemas de infarto. Só quem tem um avô, um tio, ou teve esse tipo de problema de AVC, infarto e Alzheimer, sabe o quanto faz mal. E nós temos aí um projeto para 2045, 2050, não existir mais isso. Só que para você, o seu corpo suportar, na verdade, as tecnologias que vão ser aplicadas para eliminar isso no nosso corpo, você vai ter que primeiro ter as condições de saúde. Você precisa se cuidar agora, tá vendo que saúde é manutenção, né? Saúde é assim, é como andar de bicicleta, ó. Você tá aqui fazendo exercício, tomando suplemento, dormindo no horário correto e tudo mais, tá tendo muita saúde. Mas nos meses que você parar, o que acontece? Você cai da bicicleta, né? Se eu tô pedalando, eu parei, a bicicleta vai cair. E aí o que acontece? Você vai adoecer. Então saúde é manutenção. Você tem que fazer uma manutenção preventiva. É por isso que eu sempre falo, você quer ter saúde sempre? É estilo de vida mais manutenção preventiva. E aí o que acontece? Se nós formos falar sobre a evolução da medicina, na década de 40, há pouco tempo atrás, as pessoas, a expectativa de vida era 40 anos, na década de 30. Então, ou seja, você tinha expectativa de viver 40 anos e acabou. Quem tinha 45, 50 anos era idoso. Tanto que a ideia da aposentadoria foi criada nessa época, para dar suporte às pessoas que não iam viver muito, né? Ia viver mais 5, 6 anos e não podia trabalhar porque estava muito debilitado. Com saneamento básico, com a medicina, com a evolução dos cuidados, estilo de vida e tudo mais, hoje as pessoas estão brincando de viver aí. No Brasil, hoje a expectativa de vida é 76 anos, a expectativa de vida nos países mais desenvolvidos é 84, 89 anos. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. E a ideia é ter qualidade. Não adianta eu viver 100 anos e com 80 eu adquirir um Alzheimer e perder 20% da minha vida, né? Eu já vou ter morrido se eu adquirir Alzheimer. Então, a ideia é manutenção e viver com longevidade, tá bom? Para vocês terem uma ideia, até antes de eu entrar aqui nesse aspecto aqui, deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. A Elisângela Nascimento: minha família tem problemas com diabetes e do coração. Eu ainda não tenho, mas minha irmã gêmea tem. Ótimo, Elisângela. Tá? Um abraço para você, um abraço para sua irmã gêmea, para sua família. Então vamos lá. A sua família tem problemas com diabetes e problemas do coração. Todos nós nascemos com um órgão de choque, que é o que a gente chama de órgão de dano, né? Um órgão de choque, que é onde a gente tem que ter a maior atenção. Então, por exemplo, você já sabe que você tem que cuidar do pâncreas. Por exemplo, entre você e uma pessoa que na família não tem esse problema, você tem uma propensão muito maior de ter diabetes e de ter problemas cardiovasculares, tá bom? Um está relacionado ao outro. Os problemas cardiovasculares estão relacionados mais ao açúcar do que à gordura que você come, tá? Então, o que acontece? E você tem uma irmã gêmea que ela já tem. Você ainda não tem por algum motivo de hábitos que você não chegou a esse ponto, tá? É porque hoje a gente estuda a epigenética fora do Brasil, a gente não estuda mais genética.
A genética diz que se seu pai e sua mãe têm um problema, você vai ter. Não, hoje a gente sabe que isso está atrasado. Na epigenética, que é o estudo mais atualizado, prova que você, mesmo tendo uma irmã gêmea, se a sua irmã gêmea não se cuida, não faz processo preventivo, não tem a manutenção preventiva mais estilo de vida, ela vai ter. Agora, se você não fizer uma manutenção preventiva e não tiver um estilo de vida saudável, o caminho está certo para você seguir o mesmo ritmo da sua família. Só que você pode mudar esse quadro, tá? Genética hoje não é mais aquela história que era antigamente uma condenação. Se o meu pai teve um problema cardiovascular, eu vou ter esse problema. Isso não existe mais, tá? Então, se sua família tem problemas do coração e sua família tem diabetes, se você fizer uma manutenção preventiva que detecte como é que está o seu organismo, em qual nível, se você já está na síndrome metabólica, indo para o diabetes e tudo mais, tem como prevenir, reverter esse processo, tanto na diabetes quanto cardiovascular, e impedir que você seja acometido por esse problema, tá? Que você chegue a esse ponto. Então, hoje não é uma condenação, tá? Problemas genéticos, é só um direcionamento. É um ponto que a gente olha e fala, olha, a gente tem que cuidar da Elisângela dessa maneira. E aí começa a manutenção preventiva, tá bom? Mandar uma boa noite para a Jamile Freire, também que é a nossa paciente, entrou aí na live. A Elizabeth Santiago de Azevedo, boa noite, doutor. Boa noite, Elizabeth. É nossa seguidora assídua aí, né? Sempre está interagindo com tudo. E aí o que acontece? O envelhecimento, ele não só acelera o seu processo de adoecimento, porque você tem alguns tipos de doenças que você pode pegar durante a vida, né? Que são as doenças virais, bacterianas, fungos e tal. Ele próprio gera doenças, entende? É por isso que ele é tão perigoso, né? O envelhecimento ele vai gerando doenças no seu corpo a ponto de que se acumulam com os outros processos e você chega até a óbito, né? Mas quando a gente vai falar sobre envelhecimento, a gente tem que falar sobre longevidade, né? Que é uma palavra que tem sido falada muito, né? As pessoas estão diretamente procurando longevidade. Longevidade é o quê? É viver muito com saúde, né? Quando eu falo longevidade, eu sempre gosto de acrescentar longevidade com saúde, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala longevidade, as pessoas acham que é só viver mais. Não, não é só viver mais. É viver mais e com saúde. Mandar aí um abraço pro Prateado, MP Prateado, né? E aí o que acontece? Então, para você viver com longevidade, né, viver mais com saúde, a gente precisa entender o termo. A medicina da longevidade, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo, principalmente com essas pesquisas que eu falei de reversão do envelhecimento, né? Hoje, a gente não tem tecnologia para reverter o envelhecimento no seu corpo. A gente consegue reverter e impedir que você tenha os danos, né? Esse adoecimento que vem com o envelhecimento. E aí a gente pode até aprimorar a sua saúde para você conseguir regredir a sua idade biológica até 10, 15, 20 anos mais novo. Isso dá para ser feito, principalmente quando eu atendo atletas ou pessoas que já são pacientes há muitos anos, que a gente já consegue limpar o corpo, nutrir, melhorar a assimilação, digestão, ciclo hormonal e tudo mais. Aí a gente já entra com a saúde aprimorada. Mas, e até a estética. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que tem 50 anos e você aplica a medicina do rejuvenescimento, até a parte estética dessa pessoa, a disponibilização, sabe? É diferente, sabe? Quando você começa a reverter o envelhecimento nesse corpo. E é uma coisa que a gente tem batido a tecla desde 2007, né? Nessa questão do anti-envelhecimento, eu sou o pioneiro no Brasil, né? Um dos pioneiros, né? Da análise do sangue vivo, que é a coleta da gotinha de sangue, eu sou o pioneiro do Brasil, eu trouxe isso diretamente do fundador, né? Na verdade, antes de mim, tiveram dois no Brasil, o Dr. Carlos Jaldim, que é argentino, e o Dr. Efraim Elzeauer, que também é argentino, se não me engano, mas eles trabalhavam só com a parte nutricional da análise do sangue vivo, não com a parte pleomórfica, que é mais a parte ortomolecular, né? Essa parte pleomórfica fui eu que trouxe, agora também tem algumas outras pessoas. E as pessoas sempre perguntam, né? Já que o envelhecimento está tão relacionado ao adoecimento, o que eu preciso fazer para que o envelhecimento seja parado no meu corpo, né? Ou então pelo menos reduzir esses danos, né? Que a gente vai envelhecendo e esses danos vão só acumulando e piorando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o nosso estilo de vida, né? Mais do que já está divulgado aí, existem alimentos que fazem mal, um bom sono, exercício físico. Como eu sempre falo, se existisse uma cápsula chamada exercício físico e uma outra cápsula chamada sono, elas seriam as melhores cápsulas do mundo. Então você não tem que dormir 7 horas, como falam aí para vocês, está errado. Você tem que dormir mais, tem que dormir aí umas 9, 10 horas, tá bom? Porque o que acontece? O nosso corpo não foi feito para dormir pouco, tá?
O nosso corpo está acostumado como antigamente, bem antigamente, né? As pessoas dormiam 6 horas da noite porque não tinha mais luz. E elas acordavam 6 horas da manhã para iniciar o dia e trabalhar. Então você tem que dar de 10 a 12 horas para o seu corpo se limpar, tá bom? E para o seu corpo regenerar, para o seu sono atingir as ondas teta. E aí você vai ter uma viçosidade da pele, do corpo e de tudo mais muito maior, tá? Você vai manter as doenças longe. Então só o fato de você dormir bem, tá? Já ajuda. Eu fiz uma live falando do jejum intermitente, para quem não conhece, dá uma olhada lá, tá aí na página, tá, do Facebook. Tá lá no YouTube também, quem quiser se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Denison Ayal, pronto, simples, vai lá, se inscreve Denison Ayal. E tá lá a live sobre jejum. Porque o que acontece? O que é o jejum? O ser humano já faz jejum há muitos anos, que é dormir 6 horas da manhã, acordar 6 horas, dormir 6 horas da noite, acordar 6 horas da manhã, são 12 horas que você dá de jejum pro seu corpo. Só que hoje a gente dorme 2 horas da manhã comendo e acorda 5 horas da manhã comendo e vai trabalhar e passa o dia todo comendo. A gente passa 20 horas do nosso dia se enchendo de porcaria e 4 horas só desintoxicando. Aí não sabe por que tá gordo, não sabe por que tá com diabetes, não sabe por que tá com problema do coração, não sabe por que não tem um bom sono, não tem disposição, a libido cai, disposição sexual e tudo mais. Porque simplesmente você não tá dando tempo do seu corpo se limpar, é só isso. Então quando a gente fala em jejum intermitente, às vezes é você parar de comer 8 horas, não precisa dormir, o correto é você dormir antes das 11. Aí você dá esse tempo de 8 da manhã até mais ou menos meio-dia do outro dia sem comer nada, só bebendo água. Se não quiser beber só água, toma um café sem açúcar ou um chá sem açúcar, né? Isso dá tempo do seu corpo se limpar. Você precisa fazer isso todos os dias? Não precisa fazer todos os dias. Por exemplo, eu faço assim, tem dias, geralmente eu faço 16 a 14 horas, então eu fico 16 horas sem comer num dia, no outro dia 14, então um dia eu começo a comer 1 hora da tarde, né, a minha primeira refeição do dia, a outra eu faço 11 horas da manhã, entendeu? É só você saber se controlar, porque quando você faz o jejum intermitente e você começa a acostumar o seu corpo a mais de 12 horas, você não tem mais tanta fome, entende? E você dá tempo do seu corpo fazer a autofagia. O nosso corpo, ele vai acumulando toxinas durante a vida toda, tá? Principalmente do envelhecimento. Dentro da nossa célula tem uma partícula chamada lisossomo, que inclusive teve um prêmio Nobel em 74, se não me engano, e agora em 2016, né? E o que faz esse lisossomo? A função dele é digerir partículas de toxinas que seu corpo acumulou. A gente faz isso, eu consigo acelerar isso através da medicina da longevidade, do método Ayal, né? Mas o seu corpo já faz isso naturalmente também se você ficar mais tempo sem comer. Claro que numa velocidade menor, a gente acelera esse processo. E você fazendo isso todos os dias já vai garantir para você um pouco mais de longevidade. Então, assim, pequenos hábitos que vocês fazem já podem garantir mais longevidade. Como, por exemplo, dormir bem, conseguir fazer um jejum intermitente, praticar exercício físico. Então, ou seja, o exercício físico, primeiro, não existe nada mais próximo do adoecimento do que exercício físico em excesso. Então, você vai fazer exercício físico, faz exercício físico com calma e com uma orientação. Por exemplo, 30 minutos de caminhada 4 vezes por semana, tá ótimo. Você já está fazendo o exercício físico da caminhada que vai melhorar sua circulação sanguínea, sua disposição, vai produzir aí os neurotransmissores, né? Vai melhorar até sua digestão, né? A eliminação de fezes e por aí vai. Agora, se você vai fazer um HIIT, né, que está na fama aí, um treino funcional, você precisa de uma orientação de um educador físico, tá? E de algum profissional para controlar a sua nutrição. Ele precisa controlar, e não é só com a alimentação não, tá bom? Se você tem um treino de atleta, se você tem um gasto energético de atleta, você vai ter gasto de envelhecimento também, tá? Você precisa de uma reposição de atleta também. Por que de envelhecimento também? O que acontece? Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Toda vez que você respira, você manda oxigênio para suas células produzirem energia. É como se fosse combustão, elas queimam a energia junto com a glicose que você comeu para poder produzir energia para o seu corpo sobreviver. Só que na hora que ocorre essa quebra, o oxigênio libera radicais livres. Não vou entrar aí explicando o que é superóxido e tudo mais, até porque a ideia é para que todas as pessoas entendam. Então na hora que esses radicais livres produzem, o seu corpo tem alguns antioxidantes dentro dele para combater. Agora, com o passar dos anos, a sua defesa antioxidante não é a mesma. E se você fizer exercício físico em excesso sem reposição, vai aumentar mais ainda. Se você não dormir, vai aumentar mais ainda. Se você não se alimenta bem, vai aumentar mais ainda. E ao ponto de você já começar a envelhecer mais rápido e ter vários adoecimentos.
É por isso que tem muita gente adoecendo novo. Então, a reposição de antioxidantes, que é master da medicina ortomolecular, é importante, né? Que a gente inclui no método AEL. As pessoas perguntam, querem entender o que é o método AEL. A gente já tem mais de 9.000 pacientes, mas muita gente quer conhecer. O método AEL, ele utiliza 3 medicinas para tratar o seu corpo, que é a medicina ortomolecular, que vai analisar suas células e cuidar delas, a medicina biogênica, que vai analisar o local onde essas células vivem e limpar, inclusive estimular a autofagia, a limpeza do seu corpo, e a medicina da análise do sangue vivo, que é a medicina pleomórfica, que a gente coleta uma gotinha de sangue do seu dedo, bota no microscópio e você vê suas células ali. E ali a gente consegue ver como é que estão os micro-organismos que vivem no seu sangue, as suas células, como é que está, na verdade, o lumen, né? Na verdade, o local onde vivem essas células, e limpar e cuidar do seu corpo. Então você precisa de uma manutenção preventiva parecida com isso para se associar ao exercício físico em excesso. Agora, práticas que você pode fazer de dormir cedo, de um jejum intermitente, de se alimentar com um percentual maior de alimentos saudáveis, isso já vai proporcionar para você uma melhora do que você ficar, né, tomando refrigerante. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu vou tomar o limão, a água do limão antes do almoço. Será que vai me fazer bem? Será que não vai me fazer mal? Você já pensou que na hora que você vai tomar um refrigerante, na hora que você vai comer um biscoito recheado, você não pergunta, né? Você não pensa antes, será que isso aqui vai me fazer mal? Não, você vai e toma, né? Agora, um limão que é saudável, antes do almoço, você pensa, né? Será que isso vai me fazer mal? Então, é aquela história, testa, toma que você vai ver os benefícios, né? Teve aqui a Elizabeth Santiago, parabéns, obrigado pelo carinho. Elizabeth Santiago está confirmando. Elisângela Nascimento, estou muito interessada, suas explicações são bem esclarecedoras. Então, Elisângela, eu na verdade me enveredei esse tipo de pesquisa. Eu estava na aeronáutica e eu tive uma lesão na minha perna, eu cheguei a ficar na cadeira de roda porque eu não conseguia andar. E eu conheci a medicina funcional através de uma sargento que estava na aeronáutica comigo. Eu era lutador de Muay Thai, né? Eu lutava Muay Thai pela aeronáutica e fui num torneio nacional dentro da Dragões Negros e lesionei meu joelho, né? Eu fui até vice-campeão desse torneio e perdi pra mim mesmo, né? Porque eu lesionei minha perna sozinho, né? Eu era tão bom no Muay Thai que eu machuquei eu mesmo, entendeu? E aí o que aconteceu? Essa sargento, ela tinha um tumor no cérebro e ela estava fazendo o tratamento da medicina da longevidade e estava bem. A gente treinava com ela, né, os homens junto com ela, e ela melhor que a gente. E aí eu falei com ela, o que está acontecendo? Você está com câncer e ele está te fazendo bem? Ela falou, não, estou fazendo um tratamento aqui do lado, que nessa época eu estava em Belém do Pará, e ela falou para mim, eu estou fazendo um tratamento aqui na Guiana Francesa com o Le François. É um senhor já de idade, ele que desenvolveu a medicina funcional, e ele está fazendo os tratamentos aqui, e eu fui lá com ele. E na minha família tem muitos médicos, e eu passei por vários profissionais, e ninguém tinha resolvido. E eu passei fora do Brasil, e ninguém conseguia resolver. Todo mundo falava, não tem jeito seu joelho. E aí eu fui com ele e através de uma reorganização alimentar, alguns suplementos e algumas aplicabilidades terapêuticas, eu fiquei bom. E eu falei, eu tenho que levar isso para o Brasil. E aí eu fui para Toulouse para poder fazer o curso com ele. Inclusive eu sou o único brasileiro aluno do Le François, né? E além disso eu aproveitei que eu estava na França e fiz o curso com o Dr. Bradford da análise do sangue vivo. E aí eu desenvolvi esse tratamento. Então eu gosto de falar que eu vivo o que eu aplico. Então eu faço todos os cuidados comigo, eu aplico na minha família. Os maiores beneficiados com o tratamento é a minha família. Se você vê minha esposa, você fala que ela tem 13, 14 anos, 15 anos, e ela tem 26, né? Porque a gente aplica o anti-envelhecimento bem nela. Os meus filhos nunca adoeceram, não adoecem. Sempre quando a gente tem a suspeita de uma coisa, a gente faz análise, não é nada, às vezes é um probleminha simples. Então, sabe? Eu mesmo nunca tive um adoecimento assim, depois que eu comecei a me cuidar. Pra você ter uma ideia, a última coisa que teve foi um problema intestinal por causa de uma água que eu bebi, né? Que também ficou um dia e acabou. Então, quando você cuida do seu corpo, ele vai propiciar mais saúde. Os meus pacientes que estão na live, eles podem explicar isso. E aí eu sempre procuro tudo por pesquisa, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem. Matéria de jornal não serve para nada. Não acreditem em matéria de jornal. Se a matéria de jornal fala para você que está errado, é patrocinado. Toda matéria de jornal é patrocinado. Não existe isso de jornal imparcial, tá? O jornal é uma empresa como qualquer outra, ele não está errado. Ele está ali para poder propiciar para você a notícia de quem pagou. Infelizmente, o jornal não consegue se manter sozinho se ele não tiver os patrocinadores. Então, às vezes dizer que algumas práticas naturais não tem pesquisa científica, tem, e se precisar eu mando. Só eu devo ter mais de 70 mil pesquisas científicas em vários livros que eu tenho, todos com referências científicas. Só que é o seguinte,
Nem tudo que vai te curar vai ter um trabalho científico. Deixa eu explicar por quê. Imagina você que você é dona de uma empresa, é uma indústria, né? Uma indústria como qualquer outra, que tem acionistas e você produz insulina para diabético. Se aparecer a cura para diabetes, você não vai produzir ela. Porque o interesse da indústria não é que você tome uma coisa, se cure da diabetes e acabou. Pronto, você não vai dar mais lucro para a indústria, para os investidores. Você tem que continuar utilizando a insulina, continuar utilizando alguns medicamentos para controlar aquele adoecimento. Não estou falando que tem a cura para diabetes, só estou dando um exemplo, entende? Então, essa empresa, ela não tem interesse em fazer uma pesquisa de uma planta que vai curar a diabetes ou qualquer outra substância química. Ela tem interesse em estudar alguma coisa que vai controlar, entende? Para garantir aquele cliente pro resto da vida, tá bom? Opa, caiu aqui Mas tá bom, vamos lá. Elizabeth Santiago de Azevedo. Mas doutor, pra gente que não mora aí, o jeito é procurar um aqui. Então, eu sempre falo assim, existem bons profissionais em vários locais? Claro que tem. Eu fui para fora, estudei com o Le François, eu estudei com o Dr. Bradford. Na verdade, eu sou o primeiro no Brasil a usar a análise do sangue vivo para estudo pleomórfico, tá? Eu sou o pioneiro aqui no Brasil. Mas tem alguns profissionais bons, não conheço que façam análise do sangue vivo, mas eu também faço atendimento online, tá bom? E tem vários bons profissionais em vários locais, né? A gente pode fazer até um acompanhamento à distância quanto a isso, tá bom? A Elizabeth Santiago disse: eu estou com o meu braço esquerdo há 4 semanas sem levantar o braço devido a um exercício. Pois é, então você precisa de orientação. Vai começar exercício físico, começa de uma forma tranquila. Não vai fazer ele excessivamente. Porque eu falei, exercício físico pode te lesionar. Mas estou muito anti-inflamatório. Pois é complicado, mas precisa de orientação médica, tá bom? E a Selena falou tudo aí. Parabéns pra Selena, ó. Muito bem esclarecido. Só depende de querer viver mais e com saúde. Porque quando você, hoje, na verdade, assim, eu falo assim, na época que eu conheci, né, esse tipo de tratamento, que agora eu trago para vocês, eu tive que procurar em livros, tá? Inclusive eu tenho livros aqui que, eu tenho um livro aqui que ele é que foi durante muitos anos a Bíblia da ortomolecular, né? Que é a base. E era um livro, você tinha que estudar. Eu tive que aprender outras línguas, tive que ir para fora para poder aprender isso daí e seguir para proporcionar. Hoje a gente tem uns vídeos do YouTube, né? Só que eu quero dizer o seguinte, todos os profissionais que estão no YouTube ensinando práticas naturais de naturopatia, porque tudo descende da naturopatia, tá? A nutrição avançada, nutrologia, ortomolecular, tudo isso vem da naturopatia. Eu tô fazendo um vídeo que eu vou jogar no meu canal do YouTube explicando a história das medicinas, tá? Então vai ser interessante que vocês vejam isso, pra vocês verem que tudo descende da prática natural. A prática natural é feita há mais de 5, 6 mil anos. Só que esses médicos, esses terapeutas, né? Que até o médico que pratica terapias, a maioria, você pode ver desses médicos youtubers, eles param de atender como médicos, né? Perdem o CRM deles para poder se tornarem terapeutas, né? Porque depois vocês vão entender sobre legislação, eu vou explicar isso, que o terapeuta que faz prática natural, o médico não faz, né? Então você vai entender mais um pouquinho, diferente um pouco do nutrólogo que trabalha com a parte hormonal nesse equilíbrio. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês. Mas vocês têm que entender que ali é uma recomendação geral. Quando o Dr. Lai Ribeiro, quando algum desses profissionais que estão ali no YouTube dando alguma orientação, por exemplo, eu também dou algumas, é só para você entender que aquilo faz bem. Só que você precisa passar por um profissional para ver se aquilo faz bem para você e em qual dosagem. Porque às vezes você toma uma coisa em excesso e aí vai te fazer mal. Aí você vai lá falar daquele médico no YouTube, aquele horrível lá, me passou tal tratamento, mas é porque você precisa de uma orientação, tá bom? Até porque é proibido receitar em público, né? A Elisângela Nascimento diz: uma prima já fez tratamento com você, mora em Vitória. Ela me falou de você, mas moro longe em Sabará. Que bom, manda um abraço para sua prima, tá bom? A gente inclusive já está retornando, que agora eu só estou fazendo atendimentos em Guarapari, mas a gente está retornando para Vitória também. Então o que acontece? Se nós formos falar aqui, para a gente concluir aqui a live, eu dando dicas para vocês, né? Porque a gente já comprovou que o envelhecimento causa doenças no nosso corpo e até a gente achar a cura para o envelhecimento ele vai continuar causando doenças e é um ciclo, né? Que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Um ciclo de uma oscilação. O seu corpo, lembra que eu falei do oxigênio, que ele vira oxidantes, radicais livres do nosso corpo?
Isso é produzido. Quando você é novo, é produzido, o seu corpo faz um pouquinho de reparação. Quando você está envelhecendo, esse dano vai se acumulando diariamente, e você não tem como fazer a reposição, né? Se não estiver fazendo um tratamento de manutenção preventiva. Aí o que acontece? As doenças vêm mais rápido. Mas tem algumas práticas, como por exemplo, exercício físico moderado, né? Um pouquinho aí, com cuidado, como não aconteceu com a nossa colega aí, que acabou tendo uma dor no braço, tem que passar por um profissional para analisar. Ter, na verdade, uma recomendação de, por exemplo, lactobacilos. Lactobacilos são ótimos. Qualquer pessoa pode comprar um probiótico e tomar, tá? Isso vai ajudar muito na sua saúde, porque existem mais bactérias no seu corpo do que células. São bilhões de bactérias no seu corpo. E essas bactérias, tá? Hoje sabe-se que elas são suas células. Tem células e tem bactérias que são suas. Se você não cuida bem delas, elas vão adoecer. Elas vão proporcionar para você um adoecimento. Eu gosto de fazer uma analogia aqui no nosso corpo para você entender, que é mais ou menos assim. O seu corpo é o planeta Terra. As células que vivem no seu corpo é você e os seres humanos. E as bactérias que vivem no seu corpo são os animais. Se todos os animais do seu corpo, ou a maioria, ou todos os animais do planeta Terra, ou seja, todas as bactérias, fungos que vivem no seu corpo, adoecerem, o ser humano vai adoecer, tá vendo aí, ó, o coronavírus, e o mundo vai adoecer. Se os seres humanos adoecerem, os animais também vão adoecer e o planeta vai adoecer. E se o planeta Terra adoecer, mesmo os seres humanos e os animais, se eles estiverem com saúde, eles também vão adoecer. Então, o inteiro equilíbrio entre a saúde do seu corpo, a saúde das suas células e dessas bactérias, é que vai proporcionar para você cada vez mais saúde. É esse que é o método AEL. A gente analisa o seu corpo como um todo, de uma forma única, e a partir daí a gente cria um programa de manutenção preventiva e estilo de vida, tá bom? E esses vídeos que eu estou fazendo aqui é para ensinar o que eu posso passar para vocês online, para que vocês comecem a se cuidar, que é aquela história, né? A gente entrou na pandemia, na quarentena, por causa de um problema de saúde, e a gente vai sair dela com mais saúde. A gente não vai deixar o coronavírus, mesmo que indiretamente, né, sem te contaminar, acabe com a sua saúde, que você parou de fazer exercício físico, que você está em casa se alimentando mal. Não. A gente vai se cuidar para a gente sair da quarentena com mais saúde. Pessoal, tô indo pro Instagram, @drdosfamosos, @doutor dos famosos, tá? Vai lá no Instagram, segue a gente lá, que eu já vou iniciar uma outra live, manda as perguntinhas lá que eu vou estar respondendo todas e aí vai ficar tudo certinho, tá bom, gente? Aguardo vocês lá e tô indo pro Instagram agora. Um abraço a todos e vida longa e saudável para todos vocês.